Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Finanças para Empreendedores de Venda Direta e Marketing de Relacionamento. Eu não sei se você tem vindo certinho nas aulas aí, mas essa aqui é a nossa 11ª aula. E hoje eu quero falar aqui como administrar aí de uma forma um pouco melhor todo esse volume de entradas e saídas de dinheiro, porque assim, a gente já falou de muita coisa aqui, né? E obviamente talvez você não consiga fazer tudo no caderninho, ou isso se mostre inadequado, até mesmo para chegar num nível de detalhe bastante interessante. Então vamos aqui para essa aula nossa aqui, onde a gente vai poder mostrar um pouquinho aí das formas de administrar, tá? E até porque neste momento sempre vem muito aquela pergunta: Luiz, esse aplicativo é bom? Esse software é bom? Gente, assim, ó, eu vou falar disso, mas assim, não tem como aqui numa aula eu avaliar software por software. Talvez isso até seja interessante. Mas você pode deixar aqui nos comentários e vai ser um prazer te responder o que eu acho deles aí. Aqueles que eu não conhecer, eu vou certamente dar uma estudada até para te ajudar, tá bom? Bom, mas vamos lá. O melhor lugar de administrar alguma coisa é na fonte. E isso a gente aprende aí com os ambientalistas, com esse pessoal que cuida bem aí do nosso planeta, né? Ou seja, a gente tem que cuidar das nascentes. Quando você está falando em água, se você cuida bem da nascente, você tem a água pura, água saudável, aí, água potável para toda a população. À medida que você descuida da nascente, você pode até ter falta de água. Essa é a questão, tá? Então, quando a gente está falando em finanças, o conceito é exatamente isso. Na fonte é o melhor lugar de você administrar, de você controlar, de você gerenciar. Como assim na fonte, Luiz? Essa é a grande pergunta, né? Olha só, a melhor maneira de controlar é à medida que o dinheiro sai mesmo, ou sai ou entra. Entrou, registrou, saiu, registrou. Por isso a gente sempre fala que conciliação bancária é uma bênção, né? Ainda mais agora com os sistemas que importam os extratos e conciliam com os lançamentos, pô, fantástico, né? Então, controlar ali na fonte, isso significa controlar à medida que o dinheiro entra e sai, para quem trabalha com dinheiro, para quem ainda usa cheque, né? Tem gente que ainda usa, é raro, muito raro, mas vamos dizer que tenha. O cheque sempre foi um bom instrumento de gestão financeira no que diz respeito a controle, é que as pessoas usavam mal o cheque, ou seja, entravam lá nos limites do cheque especial, e isso acabou sendo prejudicial. A mesma situação acontece com o cartão de crédito. O cartão de crédito é fantástico enquanto ferramenta de rastreamento de gastos. Está tudo lá, data, hora, para quem você pagou. Tem algumas operadoras de cartão que, inclusive, você consegue colocar um código para aquela despesa. E à medida que você gastou, ele já acumula, ele tem um acumulador ali, se é lazer, se é restaurante, enfim, né? Isso é fantástico. E boletos, etc, etc, também, à medida que eles saem, você tem ali o papel excelente. Então, agora a gente já tem aí as vésperas de sair no Brasil, aí está todo esse movimento do Pix, né? Que são as transferências eletrônicas, vamos dizer, uma TED melhorada, tá? E aí a gente vai ter toda essa rastreabilidade. Então, isso, para mim, é fonte, e aí, exatamente nesse momento que eu te aconselho, te recomendo, te sugiro que você faça a sua gestão financeira, administre os seus recursos, né? E, obviamente, quando a gente fala disso, a pergunta que vem, tá, qual é a ferramenta? Qual é a ferramenta? Fala aí, qual é o software que é melhor, qual é o aplicativo que é melhor? Gente, assim, não tem o melhor, tem o melhor para você. Talvez o melhor para você não é o melhor para mim, porque eu não gosto, por exemplo. Eu não gosto de aplicativo. Por que que eu não gosto? Porque eu não sou proficiente com os dedões ali para ficar digitando. Eu acho tudo isso muito chato, muito cansativo. Eu gosto de computador, eu gosto de software, que as teclas são maiores, etc, etc. Então, não dá para... o que é importante é você, não sou eu. Então, a ferramenta ela tem que ser útil para você. E naquilo que diz respeito à ferramenta, a gente tem um sortimento gigante
E eu vou dizer, para mim, Cardinetinha é uma ferramenta, porque à medida que gastou, anotou. Cartão de crédito, para mim, é ferramenta, é fonte. Ah, mas por quê? Porque mesmo que você venha a perder ali a boletinha, e tem gente que nem pega, você depois pode rastrear esse gasto lá na fatura do cartão de crédito, né? O extrato bancário é sempre uma boa fonte para você entender para onde o recurso está indo. O que é esse espeto aí, Luiz? Esse espeto é um negócio bem antigo, mas ele serve para você não perder suas boletinhas, as suas notas, os seus recibos, né? Você guarda tudo ali, depois você consegue recapitular. E a caixa de sapato, Luiz, o que essa caixa de sapato está fazendo aí? Né? A caixa de sapato faz a função da boletinha aí. As pessoas vão guardando na caixa de sapato os documentos ali, os gastos do mês e está tudo ali. Ela pode ter 12 caixas de sapato ou 3, né? Registrou de um mês, joga aquele mês, e assim vai rodando o sistema. Mas isso aqui, para mim, e isso é que eu quero deixar claro, é administrar na fonte, né? É administrar ali com base no dinheiro físico, registrando em carteira, com base no dinheiro plástico, cartão de crédito, cartão de débito, isso gera no extrato, ou gera na fatura do cartão, você ainda pode pegar isso e guardar esses documentos. E agora vem o advento do Pix, né, que está aí para a gente, vamos ver como isso se desenrola nesse Brasil de meu Deus, mas certamente vai ser bom, porque o nosso mercado financeiro é bastante tecnológico, o parque tecnológico do mercado financeiro brasileiro não fica devendo nada para outros mercados, então certamente vai se desenrolar muito bem, e os PIX vão ficar registrados aonde? No extrato bancário, completamente rastreável, tá? A questão é depois você ir lá e fazer uso disso. Aplicativos, né? Essa é a grande pergunta. A gente vive hoje em dia no mundo da convergência, embora eu seja um retardatário nisso, né? Eu já falei que eu não gosto de aplicativos para finanças, mas é uma particularidade minha, talvez pelo tamanho do celular que eu use, né? Então isso me incomoda um pouco, mas eu tenho convicção de que é uma ferramenta muito bacana, porque como é móvel, você pode ali no momento do gasto já digitar no seu aplicativo, quer vocês, independentemente do lugar. Tem aplicativos, inclusive, que sincronizam o aplicativo com o desktop para você depois poder ter uma análise numa tela um pouco maior, enfim, é muito confortável. Qual aplicativo é melhor? Gente, depende do momento que você vai estar assistindo esta aula. Então, eu não vou me atrever aqui a dizer que este aplicativo é melhor, por dois grandes motivos. O primeiro, que tem que ser melhor para você. Você que tem que dizer que ele é bom. E o que é bom para você? É aquele que você usa. Não adianta, né, eu já falei aqui, eu dizer que algo é bom e você não gostar, ou não usar, ou não ser aderente. Então, qual a minha recomendação? Dá uma gulgada. Eu não sei aí o momento que você está assistindo essa aula, não sei a sua proficiência no teclado ali no celular, os seus gostos, as suas particularidades, mas você pode dar uma gulgada, melhores aplicativos de controle de gastos pessoais, de finanças pessoais. Você vai, faz uma seleção, testa, isso depende muito do momento. O parque tecnológico disso cresce muito rápido, a tecnologia evolui muito rápido. Então, talvez se eu dissesse um aplicativo que realmente é bom neste momento, talvez amanhã, né, depois, amanhã mesmo, né, já não seja mais válido. Quanto mais no momento que você vai estar assistindo a esta aula. Eu não sei se vai ser daqui um mês, daqui 3, daqui 1 ano, não sei. Então, dá uma gulgada, e essa é uma aula que a gente vai ter que estar aqui complementando ela com atualizações. Mas a minha recomendação, vá lá, pesquise, você vai encontrar, eu trouxe uma tela aí, né? 15 melhores aplicativos para seu controle financeiro pessoal, e você vai testando, testa. Eu não gosto de aplicativo, não gosto de computador, né? Papel, gente, eu trouxe um modelo aí, olha aí, ó, né? Uma folha, as receitas, as entradas, outra folha,
os gastos bem certinho, bem organizadinho, né? Ali a gente vê na tela, você vai ver ali junho de 2014, mas enfim, é um exemplo típico de coisa bem feita, simples e bem feita, né? É melhor o básico bem feito, né? Do que você querer o aplicativo tal e nunca fazer. Então, por isso, ferramenta a gente tem que ter muito cuidado. Falando em ferramenta, aqui que eu digo que é importante que você tenha categoria de gastos. O que é uma categoria? Está ali, é onde ele pode ser agrupado. São grandes grupos, tipo moradia, alimentação, transporte, seguro, vestuário, cuidados pessoais e instrução. Pode ter vários. Eu trouxe aqui aquilo que eu acho bastante importante. São categorias, são grandes grupos, né? Então, depois disso, cada grande grupo desse é bom ter subcategorias. Então, dentro da categoria moradia, você vai ver aí, vai ter aluguel, financiamento, condomínio, energia elétrica, água, tem até 2 vezes energia elétrica, agora que eu vi. TV, internet, diarista, gente, o que vocês acharem adequado, né? Supermercado, açougue, verduraria, enfim, né? Aquilo que você achar adequado. O que é importante? Ter a categoria e a subcategoria dentro dela. Porque, numa medida de análise, vamos dizer que cessou a renda ou a renda caiu muito, você vai a nível de subcategoria para identificar aquilo que você pode identificar, algum excesso, algum desperdício, algum supérfluo. Quando você não tem isso nesse nível de detalhe de subcategoria, a gestão da despesa do custo de vida vira uma atividade de sorteio, né? Então, não, se você, a ideia é você tendo nesse nível de detalhe por grupo, você vai identificar os grupos que são realmente estão ali apresentando possibilidades ou oportunidades de redução. Tá claro? Pois bem, o que considerar aí quando a gente fala num software? Todo bom software, todo bom aplicativo, ele vai ter um cadastro. É importante que esse cadastro, que a gente chama de plano de contas, ele tenha a categoria e a subcategoria. Então, isso, para mim, dados cadastrais, pensa nisso. Então, todo bom aplicativo, bom software, ele vai ter que deixar você ir lá e montar o seu plano de contas. O plano de contas. O plano de contas nada mais é que você poder descrever qual é a categoria e quais são as sub. Nem todos os aplicativos, nem todos os softwares permitem isso, somente os melhores. E é esse que você tem que procurar. O plano de contas, né? Ele tem que ser aderente aí à sua realidade. Eu trouxe alguns exemplos para você aí do que são categorias e depois um exemplo do que é subcategoria. Mas o importante é pegar o conceito, é um grande grupo, dentro dele pequenos subgrupos, pequenas subcategorias. Então, o plano de contas ele tem que ser aderente, ele tem que ser um espelho da sua realidade e ele é a base de tudo. Então, se você vai à procura de um software, a primeira coisa a fazer, de um aplicativo, a primeira coisa a fazer eu consigo mexer, criar categoria e subcategoria, conta e subconta, ou talvez a nomenclatura mude um pouco, mas o conceito é exatamente esse, de um grande grupo de gastos e dentro dele gastos menores, né? A razão disso eu já te falei. Os registros, né? Olha, você vai ter lá um bom aplicativo com um bom plano de contas, o plano de contas espelha a realidade e os registros é a entrada e saída. Agora, deixa eu falar. E esse é o grande desafio de todo mundo. Por quê? Disciplina, perseverança, a prática, o tempo. Então, assim, cuidado também com a burocracia. Não vá ali no detalhe do detalhe, sabe? Isso vai te cansar, isso vai trazer mais burocracia e você vai ter que repensar tudo. Então, pensa aqui que você vai ter registros e o seu desafio pessoal, principalmente se o seu perfil lá atrás, lá no começo, for de gastador, for de desligado e for de descontrolado. Os financistas e os poupadores têm muita facilidade com isso. Só esses 2 perfis. Os outros 3
vão precisar de ajuda, então chama aí seu cônjuge, ó, faça isso por mim, né? Ó, eu estou meio cansadão, não é a minha habilidade, você pode me ajudar? Trabalhem em conjunto nesse aspecto, né? Para o bem do negócio de marketing de relacionamento de vocês, para o bem das finanças da família, tá? Mas esses são o grande desafio, é registrar, e para registrar precisa de disciplina, perseverança, prática e, sem dúvida nenhuma, algum investimento de tempo. Você vai ter que, em algum momento, parar aí, que seja lá na hora do gasto, no supermercado, já parar, ou então você vai acumular e fazer tudo no final de semana. Um outro ponto a considerar, e isso é muito importante, na adoção, na escolha de um aplicativo, de um software, é os relatórios, né? Quais são os relatórios que eu digo que são básicos? Você tem que priorizá-los, priorizá-los. O movimento de conta corrente, você vai ter que ter ali o bendito do relatório, é uma movimentação, um livro caixa, vamos dizer assim, muito comumente conhecido como livro caixa. Ele vai te mostrar o saldo anterior, a grana que entrou, a grana que saiu e quanto você tem de saldo. Um extrato, mas não o extrato que o banco te manda, porque o extrato do seu controle. Essa é uma questão muito importante. Outro relatório, o relatório de gastos. Esse software, esse aplicativo, ele vai ter que te dar relatório de gastos gerais, quanto eu gastei no todo, quanto eu gastei por categoria, quanto eu gastei por subcategoria, entende? Isso é bastante importante. Eu chamo também a atenção sua para, no ato de escolher um aplicativo, os comparativos, esses relatórios. Tem relatórios comparativos? Como assim, Luiz, relatório comparativo? Você consegue aí comparar, por exemplo, junho de 2020 com junho de 2019, por os 2 meses assim, junho com junho, este ano e o último ano, para ver se os gastos evoluíram, aonde você gastou mais, aonde você gastou menos. Ele consegue colocar aí os meses nesse relatório, por exemplo, junho, maio, abril, março, fevereiro, janeiro, entende? Isso a gente chama de análise horizontal, ou seja, eu estou olhando um horizonte de tempo. Para que isso? Para saber se as despesas estão estáveis, se estão subindo, se estão descendo, e identificar as razões, né? Então é muito curioso isso. E se ele te dá uma projeção anual. Aqui no Brasil, gente, a gente tem um costume que é contabilizar salário por mês. Então, olha só, a pessoa fala assim, eu ganho X reais por mês. Seria muito mais prático olhar por ano. Eu ganho tanto no ano. Por quê? No ano você vai ter férias, 13º, né? Se fosse empregado. Aqui, talvez você tenha alguns bônus ao longo do ano que sejam diferenciados. Então, assim, qual a sua renda ao ano? Essa é muito curioso. E é interessante que as grandes empresas multinacionais, elas tropicalizaram os planos de carreira, mostrando a renda mensal. Mensal, eles calculam lá uma média, enfim, tem todo um processo bastante sério nisso, mas eles calculam uma média, tá? Mas é importante ver se o aplicativo te dá uma projeção dos gastos ao ano, porque talvez você fale assim, cara, R$ 1.000 por mês aí com gasto com lazer não é muita coisa, não, talvez não seja R$ 1.000 por mês, mas R$ 1.000 por mês dá 12 mil ao ano. O que você disse? 12 mil ao ano é adequado? É muito? É alto? De novo, né? O tal do caro, do barato, muito alto é conceito subjetivo. Depende de quem está olhando e o quanto aquilo é valor para ela. Mas o importante aqui, em termos de software, é que ele te dê um relatório aonde você consiga perceber uma projeção. Tá claro? Então, o que eu queria deixar muito claro para você é esses 3 pilares aqui. Você tem que entender se o aplicativo que você está escolhendo aí para usar no seu smartphone ou se o software que você está escolhendo aí para usar no seu computador, ele tem essas 3 coisas: plano de conta, registros e relatório. Luiz, eu uso planilha. A planilha dá, mas vai te dar um trabalhão danado para você tirar relatório, para você fazer registros, né? Planilha, eu vejo assim, planilhas bem ruinzinhas, né?
Mas dá sim, então o conceito vai ser sempre o mesmo, tem que ter uma categoria, uma sub, você vai ter que registrar e a cada registro de gasto você vai ter que associar uma categoria e uma subcategoria e depois a planilha vai te dar um belo de um relatório. Se você tem facilidade aí com Excel, domina um pouco macro, domina fórmulas, formatação, você consegue fazer isso aqui lá dentro, mas se você não tem essa habilidade com Excel, talvez seja melhor você pensar realmente num aplicativo, né? Porque ele vai estar dentro do seu bolso. E o Excel ainda tem que, você vai ter que acumular, chegar na sua casa, abrir seu computador para atualizar ele, tá bom? Fica aí a recomendação e a observação. O que são aí, só para título de exemplo, quando eu falei de movimentação bancária, de caixa, eu estou falando de um relatório desse tipo aí, ó. Ele vai te dar um relatório desse tipo, data, vai te dar o favorecido, você vai colocar uma categoria, uma sub, vai identificar se é entrada, saída e o saldo, tá bom? Então, está vendo aí que ele está todo misturado. Isso é uma movimentação bancária. Então, ele está lá o saldo, está mostrando que a grana saiu e basta isso, né? E eu vejo se isso está coerente com aquilo que está no extrato, tá? Observação, ó, cada registro, a necessidade aí do que eu falei, de uma categoria e de uma sub, para ficar o que a gente chama em contabilidade de amarradinho, né? As coisas estão todas organizadinhas. Depois, o que é uma movimentação de categoria? Veja só, que categoria está escolhida aí? Veículo, você está vendo que veículo ali está todo igualzinho, né? Ali favorecido tá um pouco diferente, que é gasolina, óleo, não, né, não pôs o nome do posto, esse usuário, mas ele pôs ali gasolina, óleo, mas o fato é que a categoria é veículo, tá vendo? Então, nessa categoria veículo, nesse espaço de tempo, essa pessoa gastou aí, né, R$ 260. Então, eu estou aqui analisando, digamos que seja eu aqui, gastei R$ 260 com veículo nesse período. Não importa aqui para mim se é mês, se é ano, se é quinzena, se é um dia, importa que eu sei que dentro desse período que eu selecionei, eu gastei R$ 260, tá? Quando eu estou falando de subcategoria, eu pego aquela parte que está lá dentro, tá vendo? E seleciono somente combustível, percebe? Até agora aqui, a coluna ali de categoria, ela sumiu. Eu estou olhando quem? Só a subcategoria, que é gasolina. E, obviamente, que eu percebo ali que eu gastei com gasolina R$ 170. Entendeu a mecânica? É muito simples, mas a visão fica muito boa, porque, olha, eu gastei 260 com veículos. Ah, isso é muito, essa pouco. Ó, dos 260, 170 só foi com combustível. É muito, é pouco? Não sei, depende, eu tenho que comparar. Quando eu estou falando de uma análise comparativa, os bons softwares, eles trazem, inclusive, a possibilidade de você pôr orçamento. Então, ele te deixa lá as categorias que você criou, lembra? O quanto você orçou para aquela categoria, lembra do mapa de finanças e o realizado. E aí você vai vendo se está dentro, se está fora, se está dentro, se está fora. Não é camisa de força, é mapa. Orçamento é mapa. Né? Você vai dizer com antecedência para onde você quer que o seu dinheiro vá. Você não vai deixar ele tomar o rumo que ele bem entende. Tá claro isso? Então presta atenção nisso. Aí, tá vendo a variação? E eu estou vendo que, nesse caso aqui, havia um orçamento aí de gastos entre todas as categorias de 2.970. E, de verdade, nesse período, gastou-se 3.070. Ou seja, gastou além do orçado R$ 100. Luiz, tem mal isso? Não, a questão não é mal, bem, a questão é que eu tenho uma orientação, lembra da figura da bússola? E aí eu consigo ver, aqui com alimentação eu gastei R$ 100 a mais, ok, com transporte, economizei ali com vestuário, né? Economizei com cuidados pessoais e instrução, eu gastei aquilo que estava previsto, percebe? Então não existe assim essa obrigatoriedade de ser ali, nem nas empresas são assim, e confia no que eu estou falando. Eu tenho mais de 20 anos em multinacional e isso aqui era meu métier como gestor, como liderança. Né?
identificar, fazer orçamento, acompanhar o realizado, traçar os planos de ações para regularizar. E empresa grande não é grande à toa, é grande porque tem estrutura, tá? E aí uma análise horizontal para você ter uma ideia daquilo que eu falei. Agora, uma ideia visual é essa aí. Então tem moradia, junho, julho, agosto, ali os gastos estão alinhados. A gente vê ali uma oscilação na alimentação, 400, 500, 600, uma tendência de crescimento. Vemos aí o transporte, né? Por alguma razão, em agosto veio pela metade. Vemos lazer aí, ó, dando alguns picos, né? Vestuário, vemos cuidados pessoais, instrução. Então a gente vê que existe uma oscilação. Por isso a gente chama análise horizontal, porque a gente está avaliando num horizonte do tempo. Projeção anual, de igual forma, ele vai achar ali, no período que você está ali, vai achar uma média mês, e vai simplesmente multiplicar essa média mês por 12. Então, mantido esse exemplo didático aí, o gasto aí desse nosso personagem vai totalizar 33 mil, dos quais estão todos divididos dessa forma como está aí. Ah, é ruim, é bom? De novo, depende, tá? Mas o importante é você entender o conceito, a mecânica, porque de verdade eu quero que você seja autônomo, você saiba escolher o melhor aplicativo e fazer o melhor uso dele, tá? Lembra do nosso mapa financeiro? Tudo isso para quê? Para que a gente consiga ter uma renda maior do que o seu padrão de vida, porque à medida que você tem esse tipo de cenário, você tem crescimento de ativo, você vai prosperar, né? Você vai aumentar seu patrimônio, você vai caminhando a sua independência financeira e, mais do que isso, a sua sustentabilidade financeira e patrimonial. E evitar aquilo que é o transtorno de muita gente no Brasil, que é renda menor do que padrão de vida, e às vezes até por questão de descontrole. E quando eu tenho esse tipo de cenário, eu tenho redução de ativo. Quando eu estou reduzindo ativo, obviamente que eu vou incorrer em problemas, né? Falamos em orçamento e etc, etc. A questão que se põe é renda, as duas grandes vertentes. O que posso para fazer, o que posso fazer para gerar mais renda adicional, né? Ah, Luiz, eu já tenho meu negócio multinível, então foca, faz crescer, veja aí como que você pode treinar melhor a sua equipe, transferir conhecimento, duplicar conhecimento para que a sua renda realmente cresça. Parte dessa renda você vai fazer investimentos que vão te dar outras fontes de renda. Então, você, além do seu negócio, do marketing de relacionamento, você vai ter lá uma certa quantidade de grana investida, de repente vai ter imóvel, de repente vai ter ações. Percebe o que eu estou falando? Mas você tem que cuidar sempre da sua vaca leiteira, né? Eu sempre digo o seguinte: nós, no setor de vendas direta e de marketing de relacionamento, nós temos uma galinha dos ovos de ouro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sobreviver ou viver dos ovos. Eu não posso matar a galinha. Percebe como é? Então, você tem que sempre ter recurso aí para investir em divulgação, para poder fazer eventos, para poder fazer viagem, para eventualmente patrocinar a participação de alguém da sua rede, algum novato, entende o que eu estou falando? Em eventos, enfim. Né? Mas o que eu posso fazer para gerar renda adicional? E tem que ter, sim, múltiplas fontes de renda. E também, no que diz respeito ao padrão de vida, como eu posso gastar melhor? Veja que não é gastar mais. Veja que não é reduzir despesa, é gastar melhor. Por que isso? Porque às vezes você está gastando aí com coisas que você mesmo não gosta. Você está gastando para ostentar, para agradar alguém, para manter o status. Gente, não faz isso. Não faz isso, né? Então pensa em como eu posso gastar melhor. Já falamos de priorizações, eu não vou aqui
chover no molhado. E para finalizar essa aula, eu quero falar dessa frase aqui. Reduz o padrão de vida, mas não afete a qualidade de vida. Existe uma diferença muito grande nisso, tá? Lembre-se que dinheiro é para ser desfrutado hoje e amanhã. E existirá amanhã, deixa eu avisar. Então, eu quero muito aí que você pense nisso, né? Não misture as coisas e lembra sempre, reduza o padrão de vida, sim, para ser leve. Pesquise aí minimalismo, né? Vida simples. Você vai ver como é simples a nossa vida. Nós é que complicamos. Então, reduza o padrão de vida, mas não afete a qualidade de vida. E lembra, né, que dinheiro é para ser desfrutado hoje, sim, e também amanhã, tá bom? Te espero na próxima aula e desejoso aqui que essa aula tenha sido muito útil para você, tá bom? Até mais!